Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo vídeo do Engenharia Aeroespacial para Todos. E hoje eu vou falar sobre o meu brinquedo favorito. Antigamente, né? Era o meu brinquedo favorito, então eu até fiz um desenho dele para vocês terem uma ideia, tá? Esse aqui, para quem não era nascido nos anos de 1999, era o helicóptero do Comandos em Ação. Era um dos meus brinquedos favoritos, assim. E uma vez eu peguei o meu brinquedo favorito, meu helicóptero do Comandos em Ação, peguei um motorzinho de carrinho, né? Grudei de alguma forma que eu não me lembro, provavelmente com cola ou com cera de vela, no rotor principal do meu helicóptero. Botei uma pilha onde está sentado esse soldado aqui e fiz o rotor girar. Só que, infelizmente, isso não foi suficiente para fazer o meu brinquedo voar, né? Do jeito que era suficiente, por exemplo, com um submarino de garrafa PET que eu fazia. Eu botava o motorzinho naquele spotinho de filme de câmera. Se você não lembra o que é filme de câmera, que antigamente, antes das câmeras digitais, você precisava tirar a foto e levar para revelar num potinho de filme, assim. Que lá era perfeito, principalmente para colocar o motorzinho do carrinho para fazer submarino de garrafa PET e barco de garrafa PET. Mas, infelizmente, o meu helicóptero não funcionou como os meus barquinhos, os meus submarinos funcionavam. E hoje eu vou tentar explicar o porquê do meu helicóptero não ter voado. Então, o tema de hoje do nosso vídeo é como voam os helicópteros. Sem muita matemática, mas de uma maneira legal. Vamos lá. O que são helicópteros, né? A definição de helicópteros são aeronaves de asas rotativas que têm a principal vantagem em relação aos aviões de não necessitarem de pistas longas para decolar e pousar. Então, muita gente acha isso muito importante. Por exemplo, temos aqui um helicópterozinho que provavelmente vai ser um explorador de Marte, desenvolvido pela NASA. Ele é um helicópterozinho elétrico. Aqui em cima nós temos o painel solar que carrega as baterias dele, né? As polícias usam muito os helicópteros. Nós temos o grupamento Águia aqui, a polícia de Los Angeles, né? Os empresários também gostam muito dessa capacidade de não precisar de pistas longas, né? Eles gostam de pousar em cima do prédio que eles trabalham e de voltar para casa também, sem pegar o trânsito. E os militares adoram também essa capacidade de não precisar de pistas, né? Essa capacidade de levar os soldados para onde eles quiserem. Então os helicópteros são máquinas muito úteis para a nossa sociedade. Então, essa capacidade de não precisar de pistas, né, nós chamamos de VTOL, Vertical Takeoff and Landing. E os militares gostam tanto desse pouso e decolagem na vertical que eles até colocaram isso em caças, né? Eles fizeram das tripas coração para colocar isso em caças. Esse aqui é o Harrier, que é um caça um pouco mais antigo, que já tem essa capacidade de VTOL. E aqui é o mais novo caça americano, um dos projetos militares mais caros da história. Acho que é o mais caro da história, inclusive. O F-35B. Eles colocaram um rotor aqui e torcem a saída do pós-combustor do caça, possibilitando o vertical takeoff and landing. Isso faz eles não precisarem de uma pista grande ou de um porta-aviões muito caro para poder operar esses caças, né? Aqui temos um vídeo do F-35 pousando, que abre uma carenagem na parte superior deles com esse rotor que fornece a sustentação necessária. E no Brasil, o orgulho nacional, nós temos uma fabricante de aeronaves, é a Elibras. Eu tive o prazer de fazer uma visita técnica lá alguns anos atrás, quando eu estava na graduação. É uma subsidiária da Airbus Helicopters e a segunda maior vendedora de helicópteros no Brasil, né? Somente atrás da Robinson, que é aqueles helicópteros pequenos, geralmente com motor pistão ainda, que eu mostrei na figura anterior, né? Aqui todos os outros geralmente são motores a reação, ou seja, são turbinas, chamadas de turboeixo. Parecida com as dos aviões, só que em vez de impulsionar o helicóptero para frente, ela gera um torque num eixo, que é o que gira o rotor principal, o rotor de cauda, né?
Aqui a Elibras, vemos que são as fornecedoras do Esquilo, do grupamento Águia, que é um helicóptero muito voado no Brasil, também algumas aeronaves militares, também de uso civil, que não tem nenhuma foto, mas tem bastante também. E vamos lá, como que essas máquinas extremamente úteis para a sociedade elas voam, né? E tem uma frase de um professor meu na faculdade que sintetiza muito a experiência de estudar a engenharia de helicópteros, né? As leis da física fazem um avião voar. Uma sucessão de milagres fazem um helicóptero voar, né? Ou seja, a engenharia de helicópteros é uma atividade bem complexa, que eu vou tentar fazer um resumo dos milagres que fazem um helicóptero voar. Então eu separei em milagres mesmo, né? Primeiro milagre, né? Para você ter sustentação numa asa, ou seja, para você ter uma força que tira as coisas do chão numa superfície aerodinâmica, ou seja, numa asa de um avião ou na pá de um helicóptero, o que você precisa ter? Você precisa induzir um fluxo nessa superfície. Aí, induzido um fluxo, a diferença de pressão entre a parte de baixo da superfície e a parte superior da superfície gera uma força de sustentação, ou seja, essa força tira as coisas do chão. É o que acontece, exatamente o que acontece na asa dos aviões. O que os aviões fazem? Eles ligam o motor, vão para frente. Ao ir para frente, você induz uma velocidade de escoamento na sua superfície aerodinâmica, na sua asa. Isso gera sustentação, o avião sai do solo. Só que os helicópteros eles conseguem fazer isso sem ir para frente, né? Eles conseguem levantar na vertical, no vertical takeoff and landing. Como que eles fazem isso? Eles giram as suas asas. E é por isso que muitas vezes você vai ouvir alguém chamar os helicópteros de aeronaves de asas rotativas, e é exatamente isso, né? O helicóptero gira sua asa para, ao invés de precisar ir para frente, ele induzir um fluxo na sua asa. E nós chamaremos essa superfície, essa asa rotativa do helicóptero de rotor. Não chamaremos de hélice, tá? Hélice não é o termo correto na engenharia aeronáutica. Então, quando eu me referi a rotor principal, é esse rotor maiorzão que tira o helicóptero do chão. Rotor de cauda é o rotor que fica na cauda do helicóptero. Esse aqui é o Black Hawk, é um helicóptero monstruoso que carrega vários soldados aí no mundo até hoje. Vamos lá, milagre 2, tá? Como o helicóptero ele gira as suas asas, as suas pás, para induzir o fluxo. Entretanto, se você pensar, se colocar no lugar daquele rapaz ali, sentado em cima da pá do helicóptero, né? Não façam isso em casa, por favor. Principalmente se o helicóptero estiver ligado. Tá? Então, suponhamos que o helicóptero está ligado, o meu braço é a pá do helicóptero. Então, a pá gira nessa direção. Se você está sentado mais próximo do eixo da pá, ou seja, da raiz da pá, ao a pá dar uma volta, você vai andar um círculo de perímetro, né? O perímetro de um círculo com um raio da distância do eixo até a distância que você está. E você sabe que quanto mais para a ponta da pá você for, nesse mesmo tempo de dar uma volta na pá, você vai andar uma distância maior. Nós sabemos que velocidade é a distância sobre o tempo. Então, quanto mais para a ponta você for, maior a velocidade que você estará sentindo com relação ao vento. Ou seja, maior o vento na sua cara, quanto mais para a direita o nosso amigo ali for. E isso causa uma diferença de sustentação na pá. Então, já começam as complicações matemáticas, porque para fazer esse cálculo da sustentação no helicóptero, que é a primeira coisa que se faz num projeto, você precisa utilizar a sua querida amiga integral para os engenheiros aí que, para o resto da sua vida, os engenheiros e pessoas que fazem cálculo, física, química no Ford também, você vai ligar para a pizzaria e perguntar se eles integram, porque essa integral vai dominar os seus pesadelos para o resto da sua vida, que é o que você aprende no cálculo 1. E no milagre 2 do helicóptero você já tem que lidar com esse tipo de ferramenta matemática, né? A integrar a sustentação na sua pá para saber quanto que o seu helicóptero levanta de peso. Beleza? Milagre 2. Então, a velocidade aumenta com a distância do eixo do rotor na pá. Esse milagre 2 também é muito,
muito importante para turbinas eólicas, né? Não sei se eu cheguei a comentar nos outros vídeos lá. O meu mestrado é em turbinas eólicas, o meu trabalho de graduação é em turbinas eólicas. Turbinas eólicas são pás rotativas também, parecida. Algumas teorias que utilizam-se nos helicópteros utilizam nas turbinas eólicas também para modelagem das mesmas. E elas são a minha paixão, tá? Essa figura aqui é do meu TCC, eu espero que esteja correta. Se não estiver, a culpa não é mais minha. E nós vemos que a distribuição de cargas tangenciais, ou seja, as cargas que fazem a pá girar, são tangentes ao plano do rotor. Elas variam muito em relação à pá, então é necessária uma integração. Cada seção varia muito também na turbina eólica, porque, por exemplo, a minha pá, essa coisa linda que vocês estão vendo aqui em cima, ela tem 63 metros de comprimento. É uma pá de uma turbina eólica gigantesca, que ela é feita para ficar no mar, em águas profundas, ou seja, ela flutua. Aqui vocês veem, tem uma pessoinha aqui, para a comparação. Então, essa força aerodinâmica, né, varia muito por conta desse problema do Milagre 2 que eu expliquei. E é exatamente por isso que, por exemplo, a gente não se preocupa tanto com a aerodinâmica, né? A aerodinâmica pede aerofólios finos, ou seja, para você ter uma resistência do ar menor e gerar sustentação de uma maneira mais eficiente. Em compensação, as estruturas, né, a engenharia de estruturas exige estruturas com uma seção transversal, né, maior, mais robusta, ou seja, com uma inércia maior, né? E o projeto de turbinas eólicas e pás de helicópteros lida bastante com esse tipo de problema, né? Esse balanço entre a estrutura eficiente, que tem que ser com a área bem grande, e com a estrutura aerodinâmica eficiente, né? Que é relativamente mais fina. E exatamente nas turbinas eólicas, por essa região, perto da raiz da pá, ou seja, perto da onde ela gira, não ser tão importante aerodinamicamente, porque as velocidades ali são bem baixas, dado aquele problema que eu falei no Milagre 2, nós temos a liberdade de fazer estruturas eficientes do ponto de vista estrutural. Ou seja, são mais robustas na pá da turbina, né? São geralmente cilindros aqui, bem grandes e tal, que é o que proporciona a sustentação, que é o que segura a barra da turbina, assim, que aqui são os esforços, aqui são os esforços estruturais maiores, né? São os esforços maiores estruturais, e o que gera mesmo a energia é mais ou menos esse meio da barra aqui, né? Que é uma região que já tem uma velocidade boa e que você consegue fazer aerofólios mais eficientes. Vamos lá, né? Resolvemos o problema de não precisar ir para frente para gerar sustentação. Mas o Milagre 2, que é esse problema, ele gera um outro problema que tem que ser resolvido no Milagre 3. Ou seja, segundo Newton, a terceira lei de Newton tem a ação a terceira lei de Newton é ação e reação, né? Então, quando você aqui tem o seu motor, tá? E você liga o seu motor no rotor principal, você gera uma ação no rotor principal que faz ele girar. Só que isso tem uma reação no seu rotor que tende a fazer o helicóptero inteiro girar para o outro lado para manter o momento angular constante. E qual a solução que os engenheiros encontraram para isso? Eles fizeram o rotor de cauda, tá? Para contrabalancear essa força que tende a fazer o helicóptero girar, eles colocaram um rotor lá atrás do helicóptero, aqui, que gera também uma força para que o helicóptero não gire descontroladamente, tá? E tem outras soluções também. Essa não é a única do rotor de cauda, né? Essa é a mais comum. Mas se você colocar dois rotores, um em cima do outro, girando para lados opostos, né? Ou seja, um girando no sentido horário, outro no sentido anti-horário, você também cancela o momento angular. Essa é uma solução que foi implementada pelos russos aqui nesse helicóptero de combate. E no Chinook também, pelos americanos. Só que eles não colocam um em cima do outro. Eles colocam um na frente do helicóptero e outro atrás do helicóptero. Também o mesmo efeito, tá? E esse é o Milagre 3, o rotor de cauda. E aí? O que aconteceria num helicóptero se ele perdesse o rotor de cauda? Eu tenho um vídeo para explicar isso. Essa é uma cena do filme Falcão Negro em Perigo. É um dos meus filmes favoritos. É um filme muito legal. Baseado em fatos reais, tá?
E temos um exemplo aqui de um helicóptero que foi atingido por um RPG, que é um foguete, um explosivo, um explosivo montado num foguete, acertou o rotor de cauda do helicóptero e imediatamente ele começa a girar no sentido oposto à giração do rotor principal e imediatamente, inevitavelmente, cai. Beleza, então resolvemos o problema do milagre 3 com o rotor de cauda, correto? Agora temos o milagre 4, que é o voo vertical, né? Que é o que você quer exatamente do helicóptero. Você quer pousar e decolar na vertical. E como você controla isso? Né? Um jeito mais intuitivo de você controlar isso seria você aumentar a potência do seu rotor, né? Fazer ele girar mais rápido, ou seja, aumentando a velocidade na cada seção da pá e geraria mais sustentação, você subiria. Só que não é o ideal para se fazer isso, porque isso daria uma relação quadrática, ou seja seria uma equação de segundo grau, tá? Para quem acha que nunca vai usar, engenheiro de helicóptero vai usar tudo que você aprendeu de matemática, pode ficar tranquilo, tá? Se você quiser estudar isso aqui. E o que acontece? É muito difícil controlar. É assim que os dronezinhos, né, os quadricópterozinhos, controlam seus 4 rotores, né? Só que eles conseguem fazer isso com sensores, né, com atuadores, com computadorzinhos muito ariscos, tá? Isso nos helicópteros convencionais, principalmente quando eles foram inventados, seria uma carga de trabalho impressionante para o piloto, que já é grande nos helicópteros, tá? O helicóptero não é uma coisa tão trivial de se controlar. Então, o que eles fizeram? Um jeito de se controlar essa sustentação gerada pela pá é girando a pá, né? Nós sabemos que a sustentação não só é baseada na velocidade do vento que está induzido na sua superfície, mas também ao ângulo de inclinação da sua superfície de uma maneira linear. Então, um jeito de você fazer o helicóptero subir é você aumentando o ângulo de incidência, ou seja, nós chamamos de ângulo de pá, da sua pá. Isso é muito evidente quando você está com a mão para fora do carro, assim, né? Você aumenta o ângulo, você sabe que a mão vai para trás, né? E é exatamente a mesma coisa, até um certo limite, né? Que nós temos o chamado stall, né? Isso não é para sempre, né? Você vai aumentando a angulação da sua pá até que ela perde a sustentação, ocorre um descolamento da camada limite. É uma coisa um pouco mais complexa. Talvez mais para frente a gente consiga discutir isso com algumas outras ferramentas, tá? E é exatamente assim que você sobe e desce o helicóptero, como também fazendo essa mesma coisa no seu rotor de cauda, ou seja, você aumentando a força lá do seu rotor de cauda, você controla a guinada do seu helicóptero, tá? Então você aumentando a sustentação lá no seu rotor de cauda, né? Você consegue fazer ele girar para um lado, você diminuindo, você consegue fazer ele girar para o outro lado. Isso você controla nos pedais. Então, movimento de coletivo, nós chamamos de coletivo porque muda o ângulo das pás para todas as pás. É que parece um freio de mão de carro aqui, girando aqui na sua mão geralmente a potência do motor, mas ela você não muda tanto durante o voo, tá? É mais para colocar em marcha lenta na hora que você vai parar o helicóptero e diversos outros procedimentos. Mas para você subir o helicóptero, você puxa o seu ângulo de coletivo aqui, ele muda o ângulo de inclinação de todas as pás ao mesmo tempo. Você tem uma força de sustentação maior, você sobe, né? O voo vertical. E temos agora o milagre 5, né? Porque não adianta você subir e descer só, você quer ir para algum lugar. E como que você faz isso? Você utiliza um mecanismo que se chama swash plate, cara. É um mecanismo lindo do ponto de vista de engenharia, assim, é uma coisa que pouca gente consegue fazer, tá? É a capa do livro de helicópteros, essa coisa linda aqui. O que ele faz? A partir do movimento do controle de cíclico, tá? O piloto ele tem um controle de coletivo aqui, né? Na sua mão, que parece o freio de mão do carro, e tem o cíclico aqui na frente, parece um joystick mesmo. E o que ele faz? Ele inclina esse swash plate com o ângulo de coletivo, ele se inclina, você consegue mudar o ângulo da pá quando ela passa por uma determinada região. Então, por exemplo, se você quer ir para frente, você inclina o swash plate para frente, tá?
Então a pá, ela vai mudando o seu ângulo de inclinação enquanto ela está girando. A cada volta que ela dá, ela vai de um ângulo máximo para um ângulo mínimo. E isso faz com que você cause um desbalanceamento no rotor. Por exemplo, aqui o helicóptero ele quer ir para o lado, ele causou esse desbalanceamento. Então o rotor se inclinou, de um lado tem mais sustentação do que do outro. Ele se inclinou, então você tem uma componente horizontal, que faz o helicóptero ir para o lado, ir para o outro lado, ir para frente, ir para trás, e transformou o helicóptero em realmente uma máquina extremamente útil. Um Milagre 5 é o que faz você ir para frente, para trás, para o lado, para o outro, com o helicóptero. E tudo isso é feito pelo swash plate, que é um mecanismo assim lindo e dificílimo de ser projetado. Só que tem um detalhezinho, né, nesse Milagre 5, né, que eu chamei de Milagre 6 já, porque é um milagre um pouco mais elaborado já coloquei em outra categoria, que o rotor funciona como um giroscópio. O giroscópio está sujeito a um fenômeno que se chama precessão giroscópica, tá? Então, quando você empurra, né, o coletivo para frente, você inclina o swash plate para frente, e isso, pela figura aqui, se você quiser pausar o vídeo para entender melhor, né, você percebe que tem uma defasagem nesse aumento do ângulo, porque você quer aumentar a sustentação atrás de você para o seu rotor inclinar para frente e você ir para frente, né? Então tem uma defasagem de 90 graus em relação a essa pá que está indo para cá, né? Quando ela chega aqui a 90 graus, ela aumenta o seu ângulo de incidência para aumentar a sustentação lá atrás. Tem uma defasagem de 90 graus, que é realmente difícil de explicar, mas ela aparece no equacionamento ali e se chama precessão giroscópica, tá? Tem um vídeo agora que evidencia esse fenômeno, mas realmente é um fenômeno relativamente difícil de explicar. Mas só para você saber quão mais detalhado tem que ser o projeto do helicóptero, né? Tem isso ainda, né? Depois de todos os milagres que eu já expliquei, tem esse Milagre 6 que faz toda a diferença, né? Senão você, por exemplo, imagino que os primeiros desenvolvedores de helicópteros devem ter empurrado o coletivo para frente e ido para o lado, por exemplo. Seria uma coisa completamente não intuitiva, né? E tudo por conta desse fenômeno de precessão giroscópica. E aqui temos um vídeo de um rotor de um helicóptero Bell, tá? De 2 pás. Ali, você subiu o ângulo de coletivo nesse momento, você aumentou o ângulo de pá das 2 pás ao mesmo tempo, né? É o ângulo de coletivo, né? Curiosamente, o nome é bem intuitivo, você muda o ângulo coletivamente. Agora, vocês vão ver, ele vai empurrar o ângulo, o controle de cíclico para frente, né? Ou seja, ele inclinou o swash plate para frente. Então, a cada posição da pá, ela tá com um ângulo com um ângulo de pá diferente, tá? E as 2 pás diferentemente, que é o que causa essa diferença de sustentação no rotor, inclina o rotor e faz o helicóptero ir para frente. Isso é lindo, cara. Isso, do ponto de vista de engenharia, é lindo, cara. É realmente o que faz o helicóptero ser uma máquina útil, tá? Senão, se ele só subisse e descesse, não ia servir pra porcaria nenhuma, né? Você comprava um guindaste. Só que isso, cara, temos um Milagre 7, ou seja, um helicóptero, nós sabemos como ele sobe, desce, vai pra frente, vai pro lado, gira, tudo, beleza. Só que quando ele quer ir pra frente com uma velocidade razoável, né, que é geralmente o que você quer, senão você, novamente, você comprava um guindaste, né, se você tivesse que ir devagarzinho assim. O que acontece? Ocorre um fenômeno que, por exemplo, né, digamos, essa é a minha pá, o helicóptero gira assim, a pá gira assim, e você está sentado na pá, igual aquele nosso colega lá dos primeiros slides. A pá está avançando e o helicóptero também está indo para frente, né? A pá está girando nesse sentido. Então você está aqui. O que tem? Tem o vento na sua cara, tanto da rotação do helicóptero, como se ele tivesse pairado,
E tem o vento na sua cara também do movimento do helicóptero em si. Então, você soma esses dois ventos na sua cara, tá? Você soma essas duas velocidades. Entretanto, quando a pá está voltando nesse sentido aqui, né? Ela avançou e agora está voltando. Você tem o vento na sua cara, você está sentado para cá, olhando para trás de mim. Você tem o vento na sua cara do movimento de girar do rotor. Só que você tem um vento na sua nuca, agora, do movimento do helicóptero indo para frente. Então tem uma subtração de velocidade do vento ali que causa um desbalanceamento crítico no rotor do helicóptero, tá? E o jeito em que provavelmente isso causa um desbalanceamento tão grande que se nós não tivéssemos inventado uma solução, o helicóptero ele poderia girar desse jeito, né? Ele tá indo aqui, ele começa a ter um desbalanceamento grosseiro no rotor e se instabiliza e cai, né? E o que tornou isso, o voo, né, voo adiante do helicóptero, uma velocidade razoável, para frente, possível, é uma solução extremamente engenhosa, né? O que acontece? A pá do helicóptero, ela não pode ser rígida, tá? Ela tem que obrigatoriamente ser flexível. É isso que torna o projeto da pá ainda mais lindo, mais divertido, né? Porque você tem que saber exatamente quão rígida a pá tem que ser. Porque o que acontece? Você está avançando novamente, tem os dois ventos na sua cara. Então, com a pá flexível, o que acontece quando você tem a soma dos ventos na sua cara? Você aumenta a sustentação, que ela é dependente da velocidade do vento. Então, a pá sobe. Ao subir, você induz um vento na sua cabeça, de cima para baixo. E essa componente do vento, exatamente essa, é o que diminui o ângulo de ataque da pá. Então diminui a sustentação, que lembra a sustentação dependente da velocidade e do ângulo de ataque da pá. Então, nessa figura aqui, se você quiser pausar o vídeo depois para tentar entender ela melhor, enquanto que eu estou tentando explicar com palavras aqui. E exatamente o oposto ocorre quando a pá está retornando do outro lado aqui. O que acontece? Aqui tem a subtração das velocidades, né? Então diminui a sustentação e a pá desce. Ela estava alta, ela desce. E o que acontece? Quando ela desce, vem um vento, né? Vamos dizer, da sua bunda para cima, tá? Que é uma componente da velocidade que aumenta o ângulo de ataque e aumenta a sustentação. E exatamente esse movimento que nós chamamos de movimento de flap, que é obrigatoriamente induzido pela elasticidade da pá, que uniformiza a distribuição de sustentação no rotor do helicóptero, possibilitando o voo adiante, ou seja, possibilitando o helicóptero viajar a uma velocidade de cruzeiro, né? Aqui tem essa figura à sua esquerda que explica isso de uma maneira bem boa. Isso aqui eu tirei de um livro meio que direcionado para pilotos, tá? E explica isso que eu falei, tentei explicar com palavras através de figuras, tá? Depois, se você quiser pausar o vídeo e tentar entender um pouco mais sobre isso, fica à vontade. Aqui tem uma figura de um livro de mais de engenharia que explica a distribuição de sustentação, tá? No rotor do helicóptero, tá? Tem áreas muito... A pá que avança, você percebe que tem uma distribuição de sustentação muito grande. A pá que retorna tem uma distribuição de sustentação bem baixa, até com áreas de reversão de fluxo, ou seja, tem uma sustentação negativa. E aqui também nessa figura, né, eu lembro que eu falei da integral lá, mas basicamente a integral o que é? É a área embaixo da curva, tá? Parece fácil, mas confia em mim que você vai odiar essa palavra se você for fazer engenharia. Mas basicamente aqui, sem o movimento de flap, essa primeira figura aqui em cima, nós vemos que um lado do rotor tem muito mais sustentação do que o outro, tá? E isso faria o helicóptero capotar, instabilizaria, tornaria ele numa máquina inútil. Só que o movimento de flap que ele faz, ele estabiliza
o rotor do helicóptero. Então, aqui embaixo é o movimento de flap que nós temos, que é a pá fazendo esse movimento assim para cada giro que ela dá. E nós vemos que a área embaixo da curva aqui é praticamente a mesma, tá? Isso possibilita o helicóptero ir para frente. Aqui tem outra figura também de um livro mais de engenharia que mostra a distribuição dos ângulos de ataque no rotor de helicóptero com o helicóptero indo para frente numa velocidade relativamente alta, de 115 nós. Nós vemos que não é uma coisa tão simples assim de se calcular. Ainda tem as áreas de reversão que eu tinha explicado aquela hora aqui. E tudo isso tem que ser englobado no seu projeto, tá? Então é por isso que o projeto de helicóptero é bem, digamos, capcioso, assim. É bem complicado, é bem complicadinho, tá? Mas é uma máquina, tipo, linda, assim. É uma máquina muito boa. Eu fico bobo de ver que esse negócio com todos esses milagres acontecendo aqui gira e é uma máquina extremamente valiosa para a sociedade. Só que o milagre 7 não faz milagre completo, né? Ou seja, uma clara característica dos helicópteros convencionais é que eles não conseguem ter uma velocidade de cruzeiro, não conseguem tão rápido quanto os aviões, né? Infelizmente, por conta desses problemas. Então, se você começa a ter, na pá que avança, começa a ter fenômenos tipo ultrassônicos, porque você soma a sua velocidade com a velocidade de rotação da pá, e em milésimos de segundo depois a pá tá passando por outra condição aerodinâmica extremamente oposta, assim, então começa a trazer problemas muito grandes. E é por isso que os engenheiros de helicópteros buscam soluções cada vez mais ousadas, assim. Por exemplo, aqui é o Osprey, o V-22 Osprey, que é um helicóptero americano. Ele é um helicóptero híbrido, né? Ele gira os rotores para frente assim e se transforma um avião em voo. Tá? Então ele consegue fazer o VTOL, consegue pousar e decolar na vertical, mas ele consegue no cruzeiro, né, numa velocidade de cruzeiro, se comportar como um avião. E temos a diferença aqui dele, né, do Apache. O Apache, que é um dos helicópteros convencionais mais rápidos do mundo, chega a 293 km por hora, e o Osprey chega a 509 km por hora. Então você chega na sua missão, chega no seu destino muito mais rápido com o Osprey, né? Foi realmente um parto, assim. Tem alguns documentários no YouTube, eu recomendo vocês assistirem. Foi um parto resolver todos os problemas com esse Osprey, né? Com esse avião. Tem outras soluções também. Tem esse aqui que é o X3, que eu acredito que é da Airbus Helicopter. Ele tem dois motores aqui, né? Que impulsionam para frente. Então ele funciona meio que como um avião. Aí ele diminui a velocidade angular do rotor para diminuir os problemas do milagre 7, que é o que eu expliquei. Daquela diferença da pá que avança e da pá que recua. E o milagre 7, né, fecha com chave de ouro o projeto de helicópteros, todos os milagres relacionados com o projeto e análise de aeronaves de asas rotativas. E eu termino com o meu desenho do meu brinquedo favorito, do helicóptero do Comandos de Ação, feito em 99. Acredito que muitos de vocês não eram nascidos nessa época, mas eu já era apaixonado por aviação. E quem diria que isso pagaria o meu salário no futuro, né? Nessa época eu não tinha essa noção. Inclusive algumas professoras tinham medo que eu só desenhava coisa de guerra, do Comandos em Ação, avião, caça, helicóptero, essas coisas, e hoje em dia é a minha paixão, né? Continua sendo a minha paixão. Isso aí, galera. Mandem as dúvidas. Essa foi um pouquinho pesada do ponto de vista matemático e de teoria, mas não dá pra fugir, tá? Tem alguns documentários que tentam dar uma simplificada um pouco maior, mas eu decidi, ainda sem colocar matemática, conversar sobre os milagres que fazem o helicóptero voar de uma maneira bem séria. Isso aí, obrigado, até a próxima.